No universo das celebridades brasileiras, o carisma é a moeda de troca mais valiosa. No entanto, nem todos os que brilham nas telas conseguem conquistar o coração do público no dia a dia. Seja por declarações polêmicas, comportamentos considerados arrogantes nos bastidores ou uma postura política incisiva, alguns artistas acabam carregando o temido rótulo de insuportáveis. Vamos ver alguns exemplos nesse vídeo. Então, pessoal, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje nós vamos ver alguns dos famosos mais insuportáveis que existem nesse país. Quem será que tá nesse vídeo, hein? Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like, hein? E caso você queira ter um contato mais próximo comigo, me segue lá no Instagram, que é Diogando Curiosidades. E a palavrinha que você vai comentar hoje vai ser famosos. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho. E assiste o vídeo até o final, porque vocês vão se surpreender com alguns. Carlos Alberto de Nóbrega. O veterano apresentador da Praça é Nossa é uma instituição da TV brasileira, mas a sua longevidade no SBT não o livrou de críticas severas sobre seu comportamento nos bastidores. Carlos Alberto é frequentemente descrito por ex-colaboradores como alguém de temperamento difícil e que exerce um controle rígido e por vezes autoritário sobre o elenco de seu programa. A fama de insuportável cresceu à medida que figuras que passaram pela praça vieram a público relatar desentendimentos e mágoas acumuladas ao longo de décadas de convivência profissional. Um dos casos mais emblemáticos envolve a atriz Gorete Milagres, a intérprete da personagem Filomena. O conflito, que se arrastou por anos, revelou um lado de Nóbrega que muitos fãs não conheciam, o de um profissional que guarda rancores públicos e que não hesita em criticar colegas em entrevistas. Falou comigo, pai, olha aqui, ela pediu desculpa, disse que não é nada disso, é história, isso, filho. Enquanto eu for vivo, no dia que eu morrer, se você sentar no meu lugar, você põe. Comigo vivo, nunca mais ela senta naquele banco. Inclusive, viralizou um vídeo em que ele destrata os fãs, mas só que dessa vez foi por um bom motivo. A esposa dele estava passando mal, mas o modo que ele fala soou bastante arrogante. Ele vai no banheiro. Minha mulher tá passando mal. Mas além desse caso, existem outros casos de fãs que foram destratados. Além disso, suas opiniões ácidas sobre a nova geração do humor e comentários considerados elitistas em podcasts recentes reforçaram a imagem de um veterano que tem dificuldade em lidar com o contraditório ou com as mudanças na indústria do entretenimento. Pedro Cardoso. Eternizado como o Agostinho Carrara de A Grande Família, Pedro Cardoso é hoje mais conhecido por suas opiniões contundentes do que por seus papéis na dramaturgia. O ator conquistou a fama de difícil devido à sua postura extremamente crítica e para muitos arrogante em relação à cultura brasileira e aos colegas de profissão. Pedro não foge de um debate e costuma adotar um tom de superioridade intelectual que irrita tanto o público quanto outros artistas, tornando uma figura polarizada nas redes sociais. Recentemente, ele se envolveu em polêmicas ao criticar duramente o gênero sertanejo, classificando-o como música do fascismo, o que gerou uma onda de revolta entre cantores e fãs do estilo. Não sei se tem algum artista verdadeiro ali. Sinceramente, tem gente que sabe cantar, tem alguns produtores musicais que conhecem a tecnologia da gravação e reproduzem uma sonoridade. Mas, tematicamente, na minha opinião, por exemplo, é uma temática completamente monótona e de baixíssima inspiração. Não é à toa que isso é a expressão do fascismo brasileiro. Não é à toa que essa é a música do fascismo brasileiro, que é uma música vazia de interesse teórico sobre assunto nenhum. É uma música sobre nada, sobre ser corno ou não ser corno. Eu duvido você me trazer aqui uma produção cultural expressiva desse ramo, cujo assunto não seja esse. O assunto é sempre esse. Ou seja, é uma obsessão com a masculinidade que é característica dos autoritarismos. Então não há mais. É injusto chamar essa música de sertaneja, tem que chamar de outra coisa. Outro episódio marcante foi sua crítica à cantora Beyoncé, comparando-a a Tracy Chapman de uma forma que foi interpretada como pretensiosa e desnecessária. Essa necessidade constante de dar lições de moral na sociedade faz com que Pedro Cardoso seja visto por muitos como um intelectual palestrinha e, consequentemente, insuportável. Samantha Schmutz.
Samantha Schmutz é uma talentosa humorista e atriz, mas a sua personalidade forte e combativa a colocou no centro de diversas controvérsias. Ela ganhou a fama de ser policial da arte, cobrando posicionamentos políticos e sociais de seus colegas de forma agressiva, especialmente durante o período da pandemia. E eu fico pensando assim, que as pessoas, os artistas que apoiam esse governo, que ajudaram a eleger esse governo, que fazem cinema, estão quietas. Essas pessoas que usurpam da arte para fazer somente coisas periféricas, elas usam da arte somente para fazer publis, para fazer capas, eventos, presenças, mas elas não estão nem aí pro cinema nacional, tá? Essas pessoas deveriam ter vergonha na cara e nunca mais pisar num set de filmagem, nem para fazer figuração que fosse. E cadê as beldades que estavam em Cannes, desfilando seus colares? Embora muitos concordem com suas causas, o modo como que ela expõe e ataca outros famosos publicamente no Instagram criou uma atmosfera de antipatia ao redor de seu nome, sendo rotulada como alguém de convivência difícil. Entre suas polêmicas mais famosas está o embate com Juliette Freire, onde Samantha questionou publicamente se a ex-BBB era realmente uma artista, o que gerou uma fúria imediata da enorme base de fãs da paraibana. Além disso, relatos de bastidores como desentendimentos com colegas no programa Vai Que Cola, incluindo Cacau Protásio, reforçam a narrativa de que Samantha possui um temperamento explosivo e arrogante, o que a torna uma das figuras mais evitadas e criticadas no meio artístico atual. Wagner Moura. Wagner Moura é sem dúvida um dos maiores atores do Brasil, com uma carreira internacional sólida, mas a sua imagem pública sofre com uma resistência política e comportamental. Para uma parcela significativa do público, Moura é visto como alguém que se desconectou da realidade brasileira ao morar no exterior, mantendo uma postura de superioridade moral em suas críticas ao país. A forma séria e por vezes ríspida com que lida com a imprensa e com questões triviais de celebridade contribui para a fama de ser uma pessoa pesada e pouco acessível. As principais polêmicas em torno do seu nome estão ligadas ao seu ativismo político e à direção do filme Marighella, que o colocou no centro de um furacão ideológico. Críticas o acusam de usar sua influência para promover uma agenda específica, enquanto outros apontam uma suposta arrogância em suas entrevistas, onde ele demonstra pouca paciência para perguntas que considera superficiais. Além disso, o Brasil caindo em ruínas, até hoje ele tece críticas ao antigo presidente, o que teoricamente nem faz sentido assim. An open scar in Brazilian life. It hasn't had from 2018 to 2022. We had a far right wing president in Brazil /fascist that is a physical manifestation of the echoes of the dictatorship. So the dictatorship is still very present in... Essa mistura de intensidade artística com um posicionamento político ferrenho faz com que ele seja admirado por seu talento, mas evitado por quem busca uma figura pública mais carismática e leve. Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão é uma das jornalistas e apresentadoras mais renomadas do Brasil. Com uma carreira consolidada em grandes emissoras como Globo, SBT, Record e Band, ela ganhou destaque como âncora de telejornais e nos últimos 10 anos se tornou o rosto do reality show MasterChef Brasil. A fama de ser uma pessoa difícil de lidar ou insuportável decorre em parte de sua postura rigorosa e assertiva, que muitas vezes é interpretada como arrogância ou impaciência nos bastidores e no ar. Críticos e alguns ex-colegas apontam que ela possui um temperamento forte e não hesita em dar cortes públicos em participantes ou rebater críticas de forma ácida, o que alimenta uma percepção negativa em certos setores do público e da mídia. A treta com Rafinha Bastos é um dos episódios mais citados para justificar essa fama. Durante uma entrevista em seu podcast com o ex-participante e youtuber Mohamed Hindi, Rafinha afirmou categoricamente que Ana Paula é uma das pessoas mais insuportáveis que ele já conheceu, relatando que a convivência com ela nos corredores da Band era extremamente desagradável. Mais insuportáveis que eu já conheci na minha vida. E te digo mais. Chama ela pra vir aqui, ia ser maravilhoso. Eu não chamo ela nem pra passar perto da minha casa. Mas ela foi gente boa. Gosto de todos. O Jacão, o Fogaça, Paolo.
Ana Paula Padrão, insuportável. Lá no meu programa, lá no Agora é Tarde, ela foi bem desagradável. Foi. Foi a única pessoa. Pra você ter uma ideia, o netinho de Paula foi legal. Entendeu? Foi muito legal. Agora a Ana Paula Padrão não dá. Ela ia entrar lá atrás e comer o negócio. Só que ela, chata pra caralho, não quis usar o microfone da Madonna que a gente ia pros convidados, porque ela tinha a porra de um brinco, que ela não queria tirar. Ela, tira a porra do brinco. 2 segundos. Não, Atrás do biombo. passou o tempo inteiro com o microfone. Ô, louco, bicho, aqui assim. Porque ela tinha que pegar o prato e tinha que pegar aqui assim. Aí eu falei pra ela assim, com o maior carinho, Ana, eu posso te ajudar. Eu seguro o microfone pra você. Sim, e você vem até aqui. Você experimenta. Vai segurar o microfone um caralho. Deu uma. Acho que ela estourou ali. Pô, Sabe quando você tá tão puto, que você estoura por um negócio que não tem sentido? Você fala, exagerei, não sabe? Você tá puto em casa, aí a pessoa faz. Tipo, trouxemos um chocolate. Você faz, vamos se lascar. Não, mas o cara já tá puto por muito. Estourou naquele negócio e falou, não sei o quê. E falou pra mim assim: você tem que reavaliar a sua carreira. Porque olha o que você faz. Mohamed, por sua vez, relembrou que foi chamada de boquiroto por ela durante sua edição. Além disso, a apresentadora já se envolveu em discussões acaloradas ao vivo, como na final do MasterChef Profissionais de 2016, quando discutiu com os participantes Marcelo e Dário sobre machismo e interpretação de regras. O machismo não é o contrário de feminismo. Ou melhor, o feminismo não se opõe ao machismo. O feminismo é apenas a necessidade e a defesa de que ambos os gêneros tenham as mesmas oportunidades. Ou seja, você dá pra ela e ela fala 2 homens e eu que tenho que fazer o serviço pesado? Não é então não tem comparação de nível. Se você dissesse que a isso mulher, é ela tem que se machismo da doar parte ao nível, dela... Ana, de igualdade. A partir Marcelo, do momento que a mulher se faz é uma questão de inferior, semântica ela fica isso. fazendo a própria vítima da Eu só história. tô te chamando a atenção pra semântica. Você poderia acusar a Fádia de machismo e não de feminismo. E trocou farpas públicas também com Raquel Scheherazade, sugerindo que a colega ainda precisava de bastante maturidade. O que acharam? Como vimos, a linha entre a personalidade forte e a insuportabilidade é muito tênue no mundo da fama. Seja pela franqueza excessiva de Pedro Cardoso, pelo rigor de Carlos Alberto de Nóbrega ou pela reserva de Carolina Dickmann, esses famosos mostram que o talento na frente das câmeras nem sempre se traduz em simpatia fora delas. No final das contas, o público perdoa muitas coisas, mas a percepção de arrogância é um erro que as redes sociais não costumam deixar barato. E para você, quais desses famosos realmente merecem o título de mais insuportável? Ou será que eles são apenas incompreendidos? Faltou falar de alguém? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante também, compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!